segundo ensino que nós aprendemos, também está aqui no verso 27 de Hebreus 9, é que todos nós passaremos por um julgamento. Está escrito assim, Hebreus 9, 27, eu vou ler novamente. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Então, uma vez que você morreu, você vai enfrentar o juízo. Então, como eu disse, não existe reencarnação. Você não vai voltar aqui e ter uma nova chance, praticar boa. Não, você vai enfrentar o juízo. Todos nós, seres humanos, iremos ser julgados por Deus. Nós, os cristãos, seremos julgados, mas não com a finalidade de sermos julgados a respeito de nossa salvação. Mas nossas obras serão avaliadas e pesadas diante de Deus. Conforme a gente pode ler em Apocalipse capítulo 20, do verso 4 ao 6. Veja só que texto. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. O apóstolo João, escrevendo aqui uma visão, que ele havia recebido de Deus. Ele está dizendo que ele vê tronos onde estavam assentados autoridades que iriam julgar, vão nos julgar. Aí fala assim, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aí diz o texto, felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Este texto aqui ele apresenta um elemento de controvérsias, se assim podemos dizer, entre as diversas linhas escatológicas. Nós não vamos aqui conversar sobre essas linhas escatológicas. A primeira ressurreição citada pelo texto, só para você entender um pouquinho, pode ser compreendida de formas diferentes pelos cristãos. Se você é amilenista, se você crê que já estamos vivendo o milênio, a primeira ressurreição se refere ao momento em que você nasceu de novo. Então, quando nós cremos em Jesus, quando você creu, quando eu criei, naquele momento nós experimentamos já em Cristo a primeira ressurreição. E assim compreende aqueles que são amilenistas, que entendem que estamos vivendo já o milênio. Cristo já está reinando, os 1000 anos não são literais, já está acontecendo. Agora, caso você seja milenista, isto é, você crê que nós viveremos o milênio de forma literal, então vai passar o tempo, vai haver o grande julgamento, matar a besta, tudo aquilo, e aí vai acontecer, depois desse período, Cristo vai reinar 1000 anos com o seu povo. Se você crê literalmente, dessa forma, neste reinado, então a primeira ressurreição para você ainda vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Tá? Então, depende um pouquinho de como você enxerga essa questão escatológica. Então, não estou dizendo que uma é errada, nem que o outro é certa, são apenas, vamos dizer assim, vertentes da escatologia, e você possivelmente tem alguma delas definida para você. Tá? Eu sou mais amilenista, mas, como eu disse, se você for milenista, sem problema algum. Só o fato de sermos ressuscitados na primeira ressurreição implica que nós já estamos salvos, segundo o texto. Jesus disse que aquele que cresce nele seria julgado.
João 3,18. Ou como, diz, aqueles que não crê também vão ser julgados. Todos nós seremos julgados. A cruz já é um processo para nós do próprio julgamento. Ou você crê nela, ou você não crê. Uma vez que você não crê, você já está condenado. Então, ela já te julgou. Se você crer na obra que foi feita ali por Cristo, você não será condenado. Ela te julgou pela tua fé naquela obra que foi feita. Então, aqueles que creem não serão julgados para a morte eterna. Suas obras serão avaliadas. A palavra de Deus diz, que receberemos galardões segundo as nossas obras. Não sabemos ao certo ao que se refere esses galardões. Existem aí apenas, que eu diria assim, hipóteses levantadas por teólogos, pastores, mas não sabemos ao certo ao que se refere esses galardões. E também diz o texto que aqueles que não crerem, aí sim, também serão avaliados pelas suas obras e sofrerão a morte eterna, a segunda morte. Paulo fala a respeito dessa questão dos galardões. Ele também diz, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá? Por isso eu estou dizendo, então, uma vez que você creu, você não será mais condenado à morte eterna. Então você está salvo. Todos morrem uma só vez. Isso é importante. E depois ressuscitarão então para o juízo. Os que morrem em Cristo ressuscitarão para a glória de Deus. E os que morrem sem Cristo ressuscitarão para receberem a condenação da morte eterna, que significa tormento eterno. Conforme a gente lê em Apocalipse, eu vou mais uma vez fazer uso do texto, Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao 15. Diz assim, olha, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados, de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Isto é, diz o texto que todos os mortos se apresentaram então diante de Deus, todos foram julgados segundo as suas obras, e aqueles cujo nome não estavam no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Portanto, hoje é o dia de fazermos a escolha com relação ao futuro eterno. Você quer viver a eternidade com Deus, nas bênçãos de Deus, você precisa crer no sacrifício que Cristo fez e se render ao senhorio de Cristo. Se você não fizer isso, segundo o texto bíblico, então você vai ser lançado nesse lago de fogo para toda eternidade.